Boa noite a todos. Hoje estamos iniciando mais um estudo do Livro dos Espíritos, promovido pela Cidade Espírita Obreiro do Senhor, de Curitiba, Paraná. E nós sempre informamos aí para as pessoas que nos assistem pelo canal YouTube, que esse programa é transmitido ao vivo às sextas-feiras, às 19 horas, horário de Brasil, né, Brasília. E aqueles que assim quiserem podem entrar lá no nosso site e lá encontrarão lá a playlist dos estudos anteriores e o caminho para conseguir aí o acesso, o link para acesso aos nossos programas às sextas-feiras. Também lá encontrarão a playlist dos nossos estudos anteriores, com bem uma gama de material aí para as pessoas que gostam de estudar o Espiritismo. Então, hoje nós estamos no estudo 38. Houve um equívoco ali, mas nós estamos estudando hoje a partir da questão 489. Não foi alterada nesse tema, só para vocês se situarem, né? Que não é essa a questão. Nós estudamos já essa 488, até semana passada, e hoje estamos estudando a partir da questão 489. E nós estamos estudando no capítulo 9, que é a intervenção dos espíritos no mundo corporal. Esse capítulo já está na segunda parte, né? E hoje nós vamos entrar um pouquinho aí sobre as questões ligadas aos anjos da guarda e protetores. Vamos iniciar a primeira parte, é meio longuinho, não vamos dar conta de estudar todo hoje, mas é esse o tema que nós devemos estudar hoje. Então está lá o título, né? Anjos da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. É um tema assim que chama bastante atenção de nós, de todo mundo, né? Todo mundo fala, oh, meu anjo da guarda. É comum as pessoas terem toda essa, digamos assim, essa ligação, todo mundo tem, né? Independente das religiões, sempre se fala dos anjos da guarda, dos santos protetores, né? Então vamos ver um pouquinho que os amigos espirituais nos mostram isso relacionado ao espiritismo. Então, na 489, Kardec faz a primeira pergunta. Há espíritos que se ligam particularmente ao indivíduo para protegê-lo? Há o irmão espiritual, o que chamais bom espírito ou o bom gênio. 490. O que se deve entender por anjo da guarda ou anjo guardião? O espírito protetor, pertencente a uma ordem elevada. 491. Qual a missão do espírito protetor? A de um pai com relação aos filhos. A de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. 492. O espírito protetor se dedica ao indivíduo desde o seu nascimento? Desde o nascimento até a morte, e muitas vezes o acompanha na vida espírita, depois da morte, e mesmo através de muitas existências corpóreas, que mais não são do que fases curtíssimas da vida do espírito. Ô, Pereira, Pode falar. Nessa questão, ele participa desde o nascimento, mas ele teria participado também do plano reencarnatório? O texto não deixa explícito isso, mas se dá para se entender aqui que se ele acompanha, né, que ele fala que mesmo através de muitas existências corpóreas, então com certeza deve participar, né? Porque
olha o texto, ó, depois da morte, muitas vezes, através de muitas existências corpóreas, e mais não são do que pode constituir. Se ele participa de muitas existências corpóreas, então deve sim participar nessa hora aí, deve estar junto, né? Naquela fase onde que a gente vai fazer as escolhas, ajudar a gente, nos orientar nas escolhas das nossas provas, das nossas, né, existência quando eu vim para o mundo terreno. Dá para se entender isso sim, viu, Eduardo? Pelo menos lendo o texto aqui, né? Não que seja uma regra, mas aqui dá para entender sim, porque se ele participa, ele pode participar de muitas outras existências, né? É voluntária ou obrigatória a missão do espírito protetor? O espírito fica obrigado a vos assistir, uma vez que aceitou esse encargo. Cabe-lhe, porém, o direito de escolher para seus protegidos seres que lhe sejam simpáticos. Para alguns é um prazer, para outros, missão ou dever. Letra A. Dedicando-se a uma pessoa, renuncia o espírito a proteger outros indivíduos? Não, mas protege os menos exclusivamente. 494. O espírito protetor fica totalmente preso à criatura confiada à sua guarda? Frequentemente sucede que alguns espíritos deixam suas posições de protetores para desempenhar diversas missões, mas nesse caso, outros os substituem. Ou seja, né, mesmo que aquele que aceitou, que tal, que teve aquela missão de nos proteger, ou proteger um encarnado aqui, se ele realmente receber desempenhar alguma outra atividade e ele tiver que afastar, vai ser indicado outro, né, que vai ocupar ali a posição ali de fazer isso. Quer dizer, nunca estaremos sozinhos, né? Pergunta agora para refletir. Quem é que determina quem vai ser o protetor de determinado espírito? Então, no texto anterior ali, ele deixa bem claro assim que os espíritos, ele optam, né? Eles escolhem para aqueles que eles querem colocar, né? Mas aí a questão tua, eu também entendi. Se pode ser, por exemplo, se ninguém se oferece, vamos dizer, né? Se ninguém se oferece para ser protetor daquele que vai encarnar alguém, tá? Alguma coisa vai ter que ser feita para que o espírito vai ocupar essa função, essa missão aí de ficar junto com o protetor. Porque não deixa claro, por exemplo, como isso acontece, né? Por exemplo, se são os próprios espíritos em relação a uma questão de hierarquia que possa ter no mundo espiritual, e aí, se de repente também vai ser imposto isso a determinado espírito, por exemplo, um espírito mais difícil, vamos dizer, né, que vai reencarnar, que provavelmente, sei lá, vamos supor que não tenha muitos espíritos, né, se propondo a cuidar daquele determinado espírito, por exemplo, né, então vai ser determinado quem faz, né, essa escolha, por exemplo. Eu concordo com você, assim, eu acho que é assim, vai depender muito do grau evolutivo e das missões e provas que esse espírito vai ter no mundo terreno. Por exemplo, uma reencarnação, uma do Kardec, né, para reencarnar. É claro que uma gama de espíritos protetores, ele tinha um, né, que era o São Luís, que estava direto lá, posso colocá-lo assim, mas nesses casos aí é uma coisa assim muito mais ampla, né? Poxa, a missão, o trabalho que ele vai ter. Chico Xavier, Divaldo Chico Xavier, com Emmanuel, e assim sucessivamente, de acordo com o grau e a tarefa, a missão que esse espírito vai ter na Terra, vai ter um nível de protetor, e aí vai acontecer o caso dos espíritos comuns, né? Ali o texto deixa bem claro que todos nós temos, né? Então, vem pessoas que vêm aí que estão ainda com a tendência do mal, como nós estudamos antigamente, nos estudos anteriores, né? Espíritos ainda de fase evolutiva bem primitiva, ele vai ter um protetor, mas esse protetor não vai ter o mesmo
nível, o mesmo grau, porque que um ou outro que teria missões muito mais abrangentes para cumprir aqui no mundo terreno. Não, isso eu entendi, mas eu digo assim, não deixa claro, e o Kardec não tem nenhuma pergunta, pelo que eu sei, relativa a isso, né, como se efetiva essa questão da escolha de determinado espírito protetor para determinado espírito. Mais para frente ele fala um pouquinho sobre isso, Joana. Ah, é? Então vamos, tá bom. Vamos dar um pouquinho que vamos ver, mas eu entendi, mas eu acho que sim, que nesses casos sim, isso é imposto, mas só que é imposto assim. Aham. O espírito sabe que ele precisa evoluir e quanto mais, inclusive vai colocar para frente um pouquinho, quanto mais árdua for a missão daquele espírito mais rebelde que está aqui encarnando aqui, e os melhores resultados ele conseguir, mais, vamos dizer assim, meta ele vai ter para, né? Até na própria, desculpe interromper, mas ali na 493 anterior, o espírito é obrigado a velar por vós, já que aceitou essa tarefa, mas pode escolher os seres são simpáticos. Para alguns é um prazer, para outros uma missão ou um dever, ou seja, ele vai ganhar os bônus, né, se conseguir, naqueles espíritos mais empedernidos, ao mal, né, ele conseguir zelar por ele, velar, né, por ele, para que ele consiga fazer melhores escolhas no exercício do seu livre-arbítrio, né? Então eu acredito que ele que alguns assumem esse, o que se subentende por aqui, O desafio, né? Esse o desafio. desafio fala assim, olha, vai porque e veja que nós estamos tratando não de pessoas, de gente como nós, né, que dependemos deles lá, mas de espíritos bem mais evoluídos que tem por isso por missão, né, ou dever, ó, você vai ter que resolver isso aí, você nas outras encarnações você estava próximo dele, vai lá e corrige esse cara aí, porque ele precisa melhorar, né? Ajuda ele lá. Eu acredito que por aí. Vamos ver um pouquinho mais, que ele fala mais um pouquinho aqui, ó. 495. Poderá dar-se que o espírito protetor abandone o seu protegido por se demonstrar este rebelde aos conselhos? Afasta-se quando vê que seus conselhos são inúteis e que mais forte é no seu protegido a decisão de submeter-se à influência dos espíritos inferiores. Não abandona completamente, porém é sempre se faz ouvir. É então o homem que tapa os ouvidos. O protetor volta desde que este chame. É uma doutrina essa dos anjos guardiões, que pelo seu encanto e doçura, deverá converter os mais incrédulos. Não vos parece grandemente consoladora a ideia de ter sempre junto de vós seres que vos são superiores, prontos sempre a vos aconselhar e amparar, a vos ajudar na ascensão da abrupta montanha do bem? Mas mais sinceros e dedicados amigos do que todos os que mais intimamente vos ligam na terra, eles se acham ao vosso lado, por ordem de Deus. Pois Deus que aí o colocou, e aí permanecendo por amor de Deus, desempenho bela, porém penosa missão. Sim, onde quer que estejais, estarão convosco. Nem nos cárceres, nem nos hospitais, nem nos lugares de devassidão, nem na solidão, estáis separados desses amigos, a que não podeis ver, mas cujo brando influxo vossa alma sente, ao mesmo tempo que ele ouve os ponderados conselhos. Ah, reconhecesses bem esta verdade, quanto vos ajudaria no momento de crise, quanto vos livraria dos maus espíritos. Mas, ó, quantas vezes no dia solene não se verá esse anjo constrangido a vos observar. Não te aconselhei isto?
Entretanto, não o fizeste. Não te mostrei o abismo? Contudo, nele te precipitaste. Não fiz ecoar na sua consciência a voz da verdade? Preferiste, no entanto, seguir os conselhos da mentira. Ó, interrogai vossos anjos guardiões. Estabelecei entre eles e vós essa terna intimidade que reina entre os melhores amigos. Não penseis em ocultar nada, pois que eles têm o olhar de Deus. E não podeis enganar. Pensai no futuro. Procurai adiantar-vos na vida presente. Assim fazendo, encurtareis vossas provas e mais feliz tornareis as vossas existências. Vamos, homens! Coragem! De uma vez por todas, lançai para longe todos os preconceitos e ideias preconcebidas. Entrai na nova senda que diante dos passos se vos abre. Caminhai. Tendes guias, segue-os, que a meta não vos pode faltar. Porquanto, essa meta é o próprio Deus. Aos que considerem impossível que os espíritos verdadeiramente elevados se consagrem a uma tarefa tão laboriosa e de todos os instantes, diremos que nós vos influenciamos as almas, estando embora muito milhões de léguas distantes. O espaço para nós nada é. E, não obstante viverem em outro mundo, os nossos espíritos conservam suas ligações com os vossos. Gozamos de qualidades que não podeis compreender, mas ficais certos de que Deus não nos impõe tarefa superior à nossa força e de que não vos deixou só na terra, sem amigos, sem amparo. Cada anjo da guarda tem o seu protegido, pelo qual vela, como pai, pelo filho. Alegra-se quando vê no bom caminho. Sofre quando ele lhe despreza os conselhos. Não receeis fatigar-nos com as vossas perguntas. Ao contrário, procurar estar sempre em relação conosco. Sereis assim mais fortes e mais felizes. São essas comunicações de cada um com o seu espírito familiar que o fazem que sejam médiuns todos os homens. Médiuns ignorados hoje, mas que se manifestarão mais tarde e se espalharão qual oceano sem margens, levando de rodão a incredulidade e a ignorância. Homens doutos, instrui os vossos semelhantes. Homens de talento, educai os vossos irmãos. Não imaginais que obra fazeis deste modo, a do Cristo, a que Deus vos impõe, para que vos outorgou Deus a inteligência e o saber, senão para os partirdes com vossos irmãos, senão para fazerdes que se adiante pela senda que conduz à bem-aventurança e à felicidade eterna. São Luís, Santo Agostinho. Bonito, né? Texto profundo. E agora o Kardec comenta, né, sobre esse tema. Nada tem de surpreendente a doutrina dos anjos guardiões, a velarem pelos seus protegidos, malgrado a distância que medeia entre os mundos. É, ao contrário, grandiosa e sublime. Não vemos na terra o pai velar pelo filho,
ainda que de muito longe, e auxiliá-lo com seus conselhos, correspondendo-se com ele? Que motivo de espanto haverá, então, em que os espíritos possam, de um outro mundo, guiar os que, habitantes da Terra, eles tomaram sob sua proteção, uma vez que, para eles, a distância que vai de um mundo a outro é menor do que a que neste planeta separa os continentes? Não dispõe, além disso, do fluido universal, que entrelaça todo mundo, tornando-o solidário, veículo imenso de transmissão do pensamento, como o ar é para nós, ou da transmissão da dor, do som. E na 496, o espírito que abandona seu protegido, que deixa de lhe fazer o bem, pode fazer-lhe mal? Os bons espíritos nunca fazem mal. Deixam que o façam aqueles que lhe tomam o lugar. Costumai, então, dançar a conta da sorte, as desgraças que vos acabrunham, quando só a sofreis por culpa vossa. Eu já vi muitas pessoas querendo culpar o anjo da guarda, o protetor, né, por que não me ajudou, por que não fez isso? 497. Isso aqui já foi. 498. Será por não poder lutar contra espíritos malévolos que o espírito protetor deixa que seu protegido se transie na vida? Não é porque não possa, mas porque não quer. E não quer porque das provas sai o seu protegido mais instruído e perfeito. Assiste-o sempre com seus conselhos, dando-os por meio dos bons pensamentos que ele inspira, porém que quase nunca são atendidos. A fraqueza, o descuido ou orgulho do homem são exclusivamente o que empresta força aos maus espíritos, cujo poder todo advém do fato deles não opor de resistência. 499. O espírito protetor está constantemente com seu protegido? Não haverá algumas circunstâncias em que, se abandoná-lo, ele o perca de vista? Há circunstâncias em que não é necessário esteja o espírito protetor junto do seu protegido. Momentos haverá que o espírito deixe de precisar então por diante de seu protetor? Sim, quando ele atinge o ponto de poder guiar-se a si mesmo, como sucede ao instante e para qual o momento chega em que não mais precisa de mestre. Isso, porém, não se dá na Terra. Um. Por que oculta a ação dos espíritos sobre a nossa existência? E porque quando nos protegem, não fazem de modo ostensivo? Se vos fosse dado contar sempre com a ação deles, não obrarias por vós mesmos, que o vosso espírito não progrediria. Para que este possa adiantar-se, precisa de experiências, adquirindo-a frequentemente a sua custa. É necessário que exercite suas forças, sem o que seria com a criança, a quem não consente que ande sozinho. A ação dos espíritos que nos querem bem é sempre regulada de maneira que não vos tolhe o livre-arbítrio. Porquanto, se não tivesseis responsabilidade, não vos teríeis na senda que vos há de conduzir a Deus.
Não vendo que o ampara, o homem se confia às suas próprias forças. Sobre ele, entretanto, vela o seu guia. De tempos em tempos ele guarda, advertindo do perigo. Bom, gente, era até aí que eu preparei. O texto é mais longo sobre esse tema, né? Como não daria para a gente fazer todo hoje, né? Então eu preparei até aí, né? Então está aberto aí as questões, os questionamentos. Primeiramente, boa noite a todos. Cheguei um pouco atrasada, mas achei bem interessante essa questão dos anjos, porque eu sempre acreditei e acredito nos nossos anjos, e acho que eles nos ajudam e nos levam ao caminho do que a gente tem que seguir, né? A gente tem o livre-arbítrio, então só nós é que sabemos qual caminho seguir. Mas sempre temos os nossos anjos do lado. E até às vezes a gente fala assim, encontra uma pessoa, ou seja lá quem for, que a gente nem sabe quem é, ou que apareceu em nossas vidas, ou que acontece coisas e que ele acaba nos ajudando, nos conduzindo, né? E a gente sempre fala, ai, que bom que encontrei esse anjo. Então, achei bem legal essa questão dos anjos. Então, a questão é que eu acho que é bem importante, que a pessoa, e os textos aí deixam bem claro, quando ele fala ali, é que eles estão ali para nos ajudar, né? Não para fazer aquilo que nos compete. Porque muita pessoa confunde. Ah, por que ele não me disse isso? Por que ele... Não, ele vai te dar a dica, a orientação, te intuir, mas nós estudamos já, inclusive, no texto anterior, quando fala a questão do pensamento, que essa intuição, que a gente pode fazer a escolha, aquela intuição se é boa ou ruim, mas ele não vai, assim, explicitamente fazer aquilo que nos compete, porque senão aí a pessoa ficaria muito acomodada, né? Tem pessoas que gostam muito disso. Ah, vou precisar, não, posso fazer isso, posso fazer aquilo, casamento, se eu posso casar com essas pessoas, se eu posso arrumar esse emprego, posso não sei o quê. Eles não vão fazer essa parte, cabe a nós escolher, né? Eles podem nos ajudar, nos orientar, nos guiar, mas nós é que temos que fazer, passar para aquelas experiências que nós estamos passando. Inclusive, um texto anterior ali deixa claro aquela questão assim que às vezes ele deixa que a gente entre em algumas enrascadas, né, algumas questões, porque provavelmente aquilo ali fazia parte do nosso planejamento reencarnatório para nós adquirir experiência. Né? Então seria muito fácil, né? Nós sempre ficarmos dependentes. Né? E tem gente que gosta muito disso, inclusive pessoas ligadas à mediunidade, grupos. Ah, tem que ver o novamente, meu, aqui vamos consultar se o espírito aceita. Aí, não estão ali para fazer essas questões. E depois, aqui no texto para frente, ele vai falar sobre isso, sobre os anjos guardiões das cidades, os anjos guardiões dos outros grupos, de uma comunidade, de povos, né? Então, cada um tem o seu livro, mas eles estão ali para nos acompanhar ali, mas não para fazer o que não compete a nós. Né? Então, eu acredito. Opa, desculpa, Eduardo. Pode falar. Tá. Siga lá. Pode falar, Eduardo. Bom, ele fala aqui bastante ampla a consideração, né? Ele fala, em alguns momentos, ele vela por nós, né? Vela por ele, de vez em quando adverte, alto bom som do perigo, etc. Bom, e aí eu vou entrar na seara do Paulo. E durante o sono,
ele também nos acompanha, né? Então, por mais que a gente, vamos dizer que tenhamos aí uns sonhos ruins, né? Entra nisso, talvez, né? Pensar, foi isso que o Pereira acabou de falar, que deixa a gente ter fazer as nossas próprias perguntas e obter as próprias respostas, né? Através dessa nossa vivência aí já no mundo dos sonhos. Será? Eu já vi algumas experiências, eu vou colocar assim, de algumas, até na própria família, de criações dos filhos, né? Então, às vezes tem aquele pai, aquela mãe, super protetora para o filho, né? Quer fazer tudo para o filho. E eu conhecido, uma família conhecida, que a mãe fazia tudo para o filho, né? Não, meu filho não vai. E tudo. Então, achando que era isso, que isso era amor, que era... Mas no fim, quando depois dessa... Virou um rapaz, e eu não sabia fazer nada, né? Porque era acostumado a tudo. Por exemplo, eu fui criado de uma maneira que, desde jovem, de idade de 14, 15 anos, fui estar em colégio agrícola, sempre tive a independência, assim, por exemplo, de aprender a cozinhar, de aprender a lavar minha roupa, de aprender a fazer minhas coisas, né? Sozinho, porque nossa família era assim, desde pequeno você tem que aprender a se virar, né? E aí, muitas vezes, é que está colocando do anjo da guarda, muitas vezes o pai, para achar que isso, para proteger, que não sei o quê, e quer fazer tudo e não deixa o filho passar pela experiência dele, que é necessário para que quando ele ficar adulto, quando ele casar, ele possa desenvolver adequadamente na sociedade. Então, o anjo guardião é mais ou menos nesse livro, né? Ele lá pelo contrário, ele sabe exatamente disso, né? Por isso que ele não vai intervir, querer proteger de tudo e tudo, vai deixar, você tem que passar isso e aprender. E às vezes as coisas, os fatos negativos, os enroscos que nós temos, ele tem uma função grande da gente não despertar, né? Não mudar, né? Então é por aí mesmo. Vou fazer um comentário aqui de como é que, é uma experiência minha, de como é que eu sinto essa conexão com o meu mentor, assim. Não é em relação a você fazer pergunta e esperar uma resposta, ou ficar esperando que ele te ajude, isso, aquilo. É você perceber, através das tuas intuições, como a gente tem as respostas e esses auxílios de forma bem sutil, porque você está com uma certa dificuldade, e depois de um tempo, ou, por exemplo, de uma noite que você dorme, no outro dia, você tem uma sensação, nossa, mas como é que eu não tinha pensado nisso antes? Você tem a solução na ponta da língua, nossa, mas de onde veio essa ideia? Sabe, essa intuição do nada, assim, zero. Então, aí eu penso, não, mas espera aí, eu analisando comigo, né, não é do nada, né? Veja, quem é que está, de repente, tendo conexão comigo e que pode estar me transmitindo através do pensamento, de alguma intuição, né? Aí você pensa, bom, meu anjo é uma opção, né? Essa ideia, se eu fiquei lá matutando, sei lá quanto tempo, e de repente, né, num outro dia veio uma ideia rápida, nossa, mas claro, eu tenho que fazer isso, mas uma ideia assim, então, nossa, isso é meio que óbvio, eu tenho que fazer isso, que é o certo fazer, por exemplo, esse é um exemplo, né? Eu acredito que seja aí, por exemplo, um auxílio do mentor, por exemplo, né? E quando, por exemplo, você não está se sentindo bem, um outro exemplo. Você está se sentindo triste, está se sentindo desolado por uma questão, e na hora em que você entra em sintonia com a espiritualidade através, por exemplo, de uma oração, que você entra em sintonia com a espiritualidade, acredito que fique mais fácil de você ter essa conexão com o seu mentor, obviamente. E aí, ele também vai, de alguma forma, te auxiliar, porque a oração é um pedido de auxílio. E ele vai te auxiliar, eu imagino assim, dando esse alívio que você precisa, de alguma forma, alguma intuição do que você pode fazer para aliviar toda essa tua dor, por exemplo, né? Então, assim, é muito sutil
né, eu entendo que essa questão de receber esse auxílio desse anjo, desse nosso protetor, é bem sutil e você pode refletir no teu dia a dia ou nas dificuldades que você vai tendo, esse auxílio. Eu penso assim. Joana, eu não sei se eu me fiz compreender bem, mas quando eu falei fazer as próprias perguntas e obter as próprias respostas, não é consultando, né? É o processo da maturidade, né? Que você vai exercendo o seu livre-arbítrio, primeiramente no pensar, né? E não na reação, e aí você ter a companhia deles justamente para intuir, né? Acompanhar na melhor solução. Não, mas eu nem comentei isso porque você Não, falou, que eu nem me lembrei disso. Não, não que foi no por começo isso que eu falei. eu acho que eu fui mal compreendido, porque Não, 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 mas eu não, ficar fazendo oráculo, não. A não, ideia eu sei, mas é assim, eu só quis dar um exemplo de como que eu, justamente fazendo essa, a oração, né? Pedindo essa, não a companhia onipresente o tempo inteiro, mas se manter num padrão vibratório adequado para poder exercer aí, naturalmente, o livre-arbítrio com assertividade, né? Então, mas vai acontecer eu exatamente isso. imaginei que Você, você tivesse. não, mas eu até concordo contigo, né? Até nem comentei isso por causa do teu comentário, não. Eu quis Tá, exemplificar o que eu sinto por experiência minha, assim, de observação e reflexão. Mas é claro que vai haver sempre você fazer perguntas, você pode fazer, eu imagino assim, porque você está. E próprias. quando você faz as perguntas, você está já colocando no teu próprio pensamento aquilo que você precisa, que você quer, e de repente vem aquela resposta e aquela intuição de resposta, mais dia menos dia, vamos supor assim, né? Então, isso vai acontecer de qualquer forma, né? Não pensa, Intuitivamente. vai, né? É, Então, uhum, primeiramente, dessa pergunta, é isso aqui, nós pensando em fazer isso desse claro. há uma situação familiar, uma situação com os amigos, enfim, e você quer fazer o melhor. Agora, se É. sair mudou o dial ali, mudou para outra sintonia, já era, né? Aí, Sim, e até eu penso, Eduardo, quando a gente, por exemplo, está super mal e precisa de ajuda, de força, que você sabe que ninguém vai te ajudar, a não ser você ter essa força interior, você pedir um pedido também, tipo, me dá essa força, pelo amor de Deus, que eu preciso ajuda, superar essa fase, por favor, né? Então, existe isso, né? pelo amor de Deus, a carne que Não, verdade, porque você tem situações da tua vida que você fica super perdido, porque você não tem, às vezes você não tem pessoa física do teu lado, ninguém vai conseguir, a não ser você, a força que você tem que tirar de dentro de você. Então, quem que você vai pedir, né? A não ser uma força espiritual, que o mais próximo é o anjo, né? Que está do teu lado para te ajudar nesse sentido. Então, sim, vai ter esse pedido. a carne que Assim, gente, para mim o anjo é muito simples. Desculpe se eu estou errada, mas, por exemplo, eu tive situações de estar em lugar ermos, furar o pneu do meu carro e de repente apareceu uma pessoa e me ajudou. Isso para mim foi o anjo que veio e me ajudou. Então, assim, são coisas simples. Não, nunca tive sonhos que me dissesse assim, ai, foi meu anjo da guarda. Não tive. Quando eu estou numa mesa mediúnica, eu peço aos meus anjos, ao meu mestre, que, que o melhor caminho seja. Se eu estou ali e posso ajudar as pessoas que precisam, então que venham as pessoas que precisam para me ajudar. Então, assim, para mim, o anjo é uma coisa muito, muito simples, muito divina, é muito linda. O anjo pode ser aquele que vem, na minha opinião, aquele que vem te ajudar nas coisas até
pequenas, mas que te ajudam. Viu, cara, mas assim, não podemos confundir assim. É claro, existem essas pessoas que nos ajudam, mas aqui o texto deixa bem claro, o texto que o Espírito coloca, que todos nós temos um protetor, um guia, um anjo da guarda, o nome que nós podemos colocar, um que vela por nós. É claro, concordo com você, que, por exemplo, quando a gente pede, no momento desse de um perigo, do extremo, assim, que a gente eleva, e aí vem outro lá, aquela pessoa, você pode colocar ela como um anjo, mas podemos supor o seguinte, que o nosso guia, nosso anjo protetor, ele foi lá e intuiu aquela pessoa ali, para aquela força ali, nos ajudar. Existe uma diferença de nós podemos tratar como um anjo, mas aqui vamos referir ao texto que o Kardec coloca, que todos nós temos um, né? Um que é, o meio texto já começa assim, que por Deus, né, que ele coloca, inclusive no texto que do Sr. Agostinho ele coloca ali, que nos envia, nós temos um que tem essa missão de nos velar, particular, cada um de nós ali, como guiar. É claro que nós também temos espíritos benfeitores, outros espíritos benfeitores, simpáticos, que nos acompanham, e os nossos anjos da guarda estão junto ali, velando ali, que ele pode nos aproximar, nos ajudar. Mas vai ter um que é o protetor ali, que pode, nesse caso que você está falando aí muitas vezes, intuir aquele outro espírito, aquela outra pessoa, aquela situação ali, para chegar até nós. Né? Mas o que refere-se aí ao nosso estudo hoje é essa exclusividade, essa individualidade que nós temos, cada um de nós temos um protetor, um guia, né, que é individual nosso. Mas esse protetor e guia não pode ser esse anjo que eu estou te falando? Sim, mas é isso mesmo que eu estou falando, o anjo da guarda, só que é um. Eu entendi o que você falou, é que talvez você falou assim, veio aqui para mim é esse anjo. Não, se veio um encarnado ali, veio outro encarnado ali, pode ser que foi o anjo protetor intuiu ele veio. Ele está se referindo a um que vela para nós em toda situação. Quando chegar em outra situação, vai aparecer outra pessoa, é um anjo, claro, é um protetor, sei lá. Mas o nosso protetor individual, o cerne da questão do estudo, é nós temos essa convicção que nós temos um. Nos acompanha, inclusive ele fala o início do texto lá, que nos acompanha desde o nascimento e nos acompanha muitas vezes no nosso processo encarnatório, que foi a pergunta que o Eduardo fez no começo ali, né, que nos acompanha até nas nossas escolhas reencarnatórias. Essa que é o ponto principal, né? Isabela? Mas acredito, Pereira, que esse anjo que eu estou citando, que aparece em situações assim, é o nosso anjo protetor, é o nosso anjo. Não é o nosso anjo protetor individual, é isso que eu estou querendo dizer. É um protetor, tudo bem, pode ser um simpático, é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que nós não podemos esquecer essa ideia de nós temos um protetor maior, né? Isabela? A única coisa que é mais uma questão de semântica, o nosso anjo da guarda, nosso anjo protetor, seria o nosso mentor. O nome não importa, inclusive não importa, mas seria o mesmo espírito. Pode ser anjo da guarda, pode ser algum nome que tem que dar, mas é o que a gente considera como guia e mentor, que é onde a gente recorre quando a gente vai fazer as sessões mediúnicas, etc. e tal, a gente recorre ao nosso mentor, que seria o nosso anjo da guarda, é isso? Sim, o nome. Sim, só uma questão de semântica mesmo. Isso, né? Só isso. Isabela, é legal isso aí, porque nós temos um guia, é o responsável, né? É o cara que vai, vamos dizer assim, nos viu nascer e nos vai acompanhar. Uhum. Esse é o guia. Agora, os espíritos protetores são aqueles simpáticos, né? Sim. É esse grupo. Então, temos o anjo da guarda, que é o nosso guia. Então, é só uma questão. A gente tem a espiritualidade toda, eu sei, simpáticos, amigos, etc. e tal. Mas o nosso anjo da guarda seria o nosso guia protetor, nosso mentor. Nosso guia espiritual. É só uma questão de nome, né? Guia espiritual, mentor ou anjo da guarda seria a mesma entidade. É um termo que que a gente usa porque veio da formação da igreja dominante. Mas o guia espiritual é o mais adequado. É esse cara.
que nos carrega, que nos fala, meu Deus, eu te falei, precisa fazer isso, está Não fazendo. aguento mais você me chamar É aqui, difícil cara. carregar, filho, você está pesado, né? Vamos melhorar. Eduardo, mas esse anjo protetor que você fala, nosso mentor, não se encaixa nesse anjo que de repente te aparece para te ajudar em pequenas coisas? Ele é o guia espiritual, é o anjo da guarda. Ele apareceu um termo meio assim, né? Ele influi, tá? Ele indica a melhor caminho, a melhor solução. É esse, seja como quiser falar, o guia espiritual ou o anjo da guarda. Pronto. É ele que vai fazer isso. Não está encarnado. Quem vai te ajudar ali a trocar o pneu, etc e tal, é uma pessoa boa, um anjo. Que foi intuído pelo outro. Mas é encarnado. Então, o encarnado não é o nosso anjo da guarda. É Não, mas mais ou menos isso. O nosso guia espiritual é que ele vai falar, vai estar sempre, não vai estar, está sempre conosco e vai, procura nos orientar através da intuição para o caminho do aprimoramento. Esse é o cara, né? Eu entendi o raciocínio da Carmen, porque ela está fazendo as coisas o seguinte, é que nós, por causa das educação religiosa, da maneira, cada um, nós temos aquela questão de falar assim, meu anjinho, meu anjo, você é meu anjo, meu guia, porque é aquela pessoa que é bondosa que ajudou ali, né? Mas é que eu estou voltando a referir sobre a questão do texto, que deixou bem claro ali, que esse pode que o Eduardo colocou, perfeito, que foi intuído tudo ali, que a única a questão importante do nosso estudo aqui, que todos nós, Deus, ao nascermos, né, reencarnarmos, ele designa, tem um desígnio da pessoa que escolheu, tem a maneira que a Ana colocou lá, que vai nos guiar, nos acompanhar pela vida inteira. Que vai guiar. E é claro que nós vamos ter os outros amigos, os espíritos simpáticos, tudo lá, mas esse tem aquela missão de mais, de exclusividade, de exclusividade não diria, mas de preferência a ele, que é as pessoas que vai nos acompanhar, nos ajudando, nos orientando. Agora, o nome que a Carla colocou ali, você pode dar para a pessoa que chegou, meu anjinho, meu anjo, meu anjo protetor, tudo bem, mas não é se referindo a esse, né, o guia que o Eduardo colocou, o nome que nós estamos dando, vamos falar do santo protetor, aquele que, né, que Deus designou, que nós temos né, que nos acompanha, né, desde quando a gente nasceu. É esse que vai ganhar os méritos aí pelo sucesso naquilo que a gente puder fazer de bem, né? Por ter nos acompanhado e feito e auxiliado para que nós cumpríssemos o nosso plano reencarnatório de uma maneira efetiva. É que assim, eu acho que, assim, desculpa se eu estou errado. Eu acho assim, nós temos o nosso anjo, o nosso mestre, que ele tem o poder de nos ajudar. E ele pode nos ajudar através do encarnado. Isso. Então, assim, um exemplo que eu dei lá do pneu furado. Ele, com o poder dele, trouxe um encarnado para me ajudar. É isso? Intuiu, estava na intuição. Ou também nós podemos dizer assim, que ela, você chegou, você fez uma prece, que ela colocou, você fez uma oração, Deus, meu querido amigo, estou precisando de ajuda e tal, aí, putz, você é uma pessoa certinha, tá vendo? Ele vai lá e intui um que está passando lá, o cara parar lá, o cara passa lá e tal, a pessoa vai, de repente, puxa, não sei porque eu nem passo por aqui, passei hoje aqui, te encontrei aqui, te ajudei. Mas... Da mesma forma como apareceu o carinha bom, porque estava em sintonia também, né? Também poderia passar um malfeitor, né? Um indiferente, um zombeteiro, uma cara lá falar, né? Fazer qualquer gracejo, qualquer coisa sem valor, né? Se a pessoa não foi em oração, se a pessoa não entrou em sintonia boa. Agora, se você está tranquila, tá pedindo com honestidade, né? Então, claro que uma pessoa, um bom samaritano, vai passar ali e vai auxiliar. Esse é não o que ele chamou o cara, ele estava também em sintonia para o bem, né? Nesse caso,
o guia espiritual serve aí como um elemento de catalisador de forças positivas. Mas para o mal, seria o meu pensamento do mal? Não, se você tá ali no pneu, você está pedindo auxílio, e passa o pessoal do lado do Dark Side of the Moon aí, né? Passa o pessoal ruim. Então, o cara podia se aproveitar da tua situação de vulnerabilidade e fazer algum mal, bater o carro, outra coisa, né? A pergunta é que você colocou assim, que tem uma pergunta ali que responde sobre isso. Por que o protetor permitiu que fizesse mal para você? Essa é a questão. Se você tiver que passar por uma experiência dessa, de sofrer um assalto, sofrer alguma coisa ali, é porque você realmente, às vezes, necessitava passar por isso que ele permitiu que isso ocorresse. Né? Ele deixou ocorrer, não porque ele não podia, porque ele sabia que aquilo seria importante para você tomar mais cuidado, sei lá, alguma coisa que você deveria ter feito, consultado melhor o negócio do pneu, do carro, deu exemplo do carro, mas pode ser qualquer outra coisa ali. Então, se você realmente tivesse que passar por essa experiência, que seria útil para o seu aprendizado, aí o próprio mentor, nosso guia, poderia permitir que isso acontecesse. Né? E aí, mas para quem fez a decisão foi o mal, não foi ele que fez. Ele apenas deixou que acontecesse porque isso seria bom para a tua melhoria, né? Ô, Carmen, deixa eu só fazer uma observação aqui. Carmen, assim, o que eu entendo que eles falaram aqui, né, que está tudo pertinente ao que você comentou, as 3 questões, né? Tem um mentor individual nosso, que nos protege desde que a gente nasceu. Existem os mentores e protetores, que também, como a Isabela falou, indifere o nome, são aqueles que estão com a gente trabalhando na casa espírita, por exemplo, na mesa mediúnica, etc., nos trabalhos que a gente faz lá, são os protetores. Existem protetores que simpáticos, podem acompanhar você no teu dia a dia, e existem pessoas encarnadas que ajudam a gente, e isso existe a todo momento, em diversas situações, que podem ou não estar sendo intuídas por espíritos benfeitores. Isso é uma coisa. Agora, na minha opinião, Carmen, o que a gente tem que tirar de tudo isso? Para que você tenha essa proteção, indiferente desse mentor nosso individual e de outros estiverem protegendo você, e você ficar com essa proteção e poder atrair coisas boas para você e não ruins, é a sintonia dos nossos sentimentos e pensamentos sempre estar elevados, né? A gente fazer tudo o que a gente tem que fazer para nossa melhoria íntima e fazer essa energia, essa sinergia que a gente emana através desse nosso comportamento, por exemplo, gerar essa atração de espíritos bons para o nosso lado, seja qual ele for, né? Espíritos do bem, que com certeza o mentor vai estar com a gente, mas inclusive outros benfeitores que a gente possa atrair para a nossa proteção. Então, em suma, a gente tem que, né, sempre tomar esse cuidado para manter um comportamento, um pensamento, um sentimento, e seguir aquilo que a gente aprende dentro da doutrina, para a gente manter uma sintonia boa, energias boas, para que não aconteça nada de ruim e atrair coisas boas, né? Eu posso comentar aqui uma situação que me ocorreu, escutando aqui, eu cheguei um pouquinho atrasado, me desculpe. Às vezes eu penso, e eu confundi muito isso em alguns momentos, essa questão de nós pensarmos na palavra, né, como Isabela colocou. Se a gente for pensar em anjo, em um grau de evolução espiritual, eles estariam muito num grau superior aos nossos mentores, porque a própria função dos mentores, né, em nos auxiliar, está também em eles evoluírem espiritualmente. Então, se nós pensarmos aqui, o que a gente tem que procurar uma relação boa são com os nossos mentores, porque se a gente se relaciona de forma vibracional, em oração, na paz, enfim, buscando estar relaxados no momento da oração, o pedido vindo, né, de uma forma sincera, o agradecer também, eu acho que é a principal coisa, agradecer inclusive pelas dificuldades que a gente passa, porque se a gente está passando é porque a gente precisa passar. Então, a gente se aproximar dos nossos mentores, a gente, além de receber o auxílio que eles possam nos dar, nós também estamos fazendo com que eles sejam auxiliados na tarefa deles, porque eles estão evoluindo, nos auxiliando. Então, quando a gente fala assim, o anjo da guarda, são os nossos mentores,
Porque se a gente for pensar na questão do anjo, né, dentro de uma escala, eles são mais evoluídos que os nossos mentores. Eles estão num grau de pureza, digamos assim, maiores. É um pensamento meu. Então, assim, posso estar errado também. Então, nessa situação em que a gente se encontra, nessa vida e em outras que nós passamos e as que vamos passar, eu acho que essa aproximação em termos de paz, em termos, né, da caridade, em termos desse desapego material que nos atrapalha tanto, a gente se aproxima dos mentores, recebe, né, o auxílio deles das formas mais diversas que a gente possa perceber, algumas mais sutis, outras nem tanto, e a gente também contribui com eles. Eu acho que essa é uma grande experiência espiritual de evolução. É isso aí. Ô, Paulo, só que assim, qual a diferença do anjo e do mentor? Nome? Porque para mim, o nosso mentor é um anjo. Então, assim, quando eu solicito e peço ajuda na mesa mediúnica, eu peço ajuda ao mentor, meu anjo mentor. Então, assim, no meu caso ali, vamos continuar com o caso do pneu. Quem me ajudou? Foi um anjo? Foi um mentor? Qual a diferença disso? E qual a importância disso, Carmen? Aí que nós estamos voltando de novo. O Eduardo colocou bastante sobre essa questão, o Paulo também colocou, e a Ana. O nome não importa. Se nós costumamos falar anjo, aí, inclusive, depois no texto aqui, ele coloca mais, eu deveria ter colocado mais o texto, mas eu deixei um pouquinho para o próximo tudo. O nome não quer dizer nada. É importante saber que nós temos um espírito. O nome, se quiser nome de anjo, que é católico, ou se você quiser anjo da guarda, santo protetor, o nome que você quiser dar, que nós temos um, e temos um ou outro, aí ele colocou Ventura, mas temos algum outro nome de amigos, espíritos familiares, ou de bens que estão próximos de nós. O nome que nós vamos colocar é uma questão individual de cada um. Se você acha que isso é um anjo, perfeito, é um anjo. Você acha que isso aí é um guia? Não, guia. É um espírito evoluído, né? Mais evoluído que aquele que fica, que nem o Paulo colocou, é importante, mas tem um que é mais evoluído, que ele coloca bem claro ali, que esse tem a incumbência de nos acompanhar mais de perto, de acompanhar o nosso desenvolvimento. Inclusive, no texto de Santo Agostinho, ele deixa bem claro ali que muitas vezes eles ficam felizes quando conseguem nos intuir que nós conseguimos superar nossas imperfeições. E ficam tristes quando ele coloca exemplo, você fez isso. Aí ele vai fazendo pergunta, né, que você fez tal coisa. Ele fica triste porque nós não temos aceitado as intuições dele. Quer dizer, tem lá. E aí o nome, gente, olha, porque nós estamos discutindo muito essa questão de nome. Nós somos espíritas, mas se não fosse espírita, se eu não sou espírita, se eu sou um protestante, eu não tenho nenhum. Eu tenho um protetor, o nome que eu quero dar. Dentro da base da doutrina espírita, não é usado o termo anjo para essa situação mais próxima, mas ali fala-se que os espíritos evoluem e vão, quanto mais próximo de Deus, isso já lá atrás do livro dos Espíritos já falou isso, que são, ele cita assim, como se fossem anjos, né? É uma figura alada que a igreja dominante criou para seres angelicais, dizer, de espíritos, né? E, na verdade, isso pouco importa, a nomenclatura. Não existem personalidades distintas, existe o guia espiritual, que nos acompanha desde o planejamento espiritual por várias encarnações, que nós vimos, e aquele grupo simpático, enfim, que nos auxilia, são os benfeitores, né? E agora, chamar um de anjo e outro de guia está chovendo molhado. Então, aqui no texto, aqui, na primeira pergunta, 499, ele fala, ó, há espíritos que ligam particularmente ao indivíduo para proteger o irmão espiritual, o que é chamar de bom jeito, o bom espírito, não importa. Ele não coloca o nome. Aí depois aqui, o que deve se entender na 490, o que se deve entender por anjo da guarda,
o anjo guardião? O espírito protetor pertencente a uma ordem mais elevada. O nome, só que ele usou o anjo da guarda, o título já começa dizendo aqui. Aqui começa com o espírito protetor, quer dizer, aí cada um de acordo com os seus costumes, com os seus lados, vão colocando isso, né? Meu santinho, meu não sei o quê, não importa, né? Cada um vai colocando aquele nome que ele achar. É importante saber que nós temos esse bom gênio, esse, esse benfeitor, esse amigo espiritual aí que está aí para nos ajudar, né? Exatamente, Pereira, isso aí, perfeito. Então, assim, posso classificar isso como que é uma ajuda que veio do meu mentor, o Você anjo assim achar, mentor, ué, é, perfeito. do meu anjo mentor, É, que é aquele que está comigo diariamente e é só isso. ué, você gosta de falar assim, de sentir assim, não tem nada de errado nisso, né? É uma maneira que você se sentir melhor, você saber que tem isso. Você quer falar ele de meu santo protetor, meu guia, meu anjo? É, Mas, viu, Carmen, só que o cara para ajudar no pneu furado, como eu disse, poderia ser uma coisa errada, né, para o lado mal. E isso não é uma falha do teu guia espiritual, teu anjo da guarda, enfim. Não é uma falha dele, o cara ter aparecido ali. É uma circunstância, que aí tem outras causas, né? Mas nós Então, vamos estudar um pouquinho mais no próximo estudo, né, gente? Vamos aprofundar mais, aprofunda mais. Eu não quis colocar tudo de uma vez só, exatamente para nós pudesse ter esse debate. Eu acho bacana essa conversa nossa, né? É assim que nós vamos aprendendo, cada um vai colocando a maneira, é assim que vai nos possibilitando a gente se aproximar de um pouquinho mais das verdades, aproximar, né? Porque a verdade mesmo, quanto tempo ainda nós temos que aprender para chegar nas verdades absolutas aí, digamos assim. Mas é, no próprio estudo nós vamos debater um pouquinho mais sobre isso, acho que vai ficar mais claro, para a gente entender melhor. desculpa, Pereira, mas eu fiquei muito curiosa. Eduardo, você falou de uma falha, né? Uma falha minha, eu entendi que uma falha minha. Eu sou uma pessoa que eu acredito muito em Deus, não sou perfeita, mas estou sempre tentando ir no caminho certo, não, tento eu não ir falei, pelo meu caminho. Carmen, eu Ele disse falou que não era falha do protetor. em referência a um pneu furado, lá, um dano mecânico, um incêndio numa casa, enfim, não é uma culpa do espírito protetor, embora você tenha orado e pedido auxílio, não é uma culpa dele não ter dado certo. Poderia ser uma, uma condição que você tivesse que passar. Foi isso que eu disse, né? Não é que não é no CPF, é uma condição que tanto que deu para o bem, ótimo, mas se desse para o mal, apesar das orações, seria uma outra condição circunstancial derivado a outros compromissos, outras necessidades, outras desvantagens, né? Nada a ver com você. Então, porque, inclusive, tem um tema que nós estamos na Revista Espírita, que foi um debate até bem interessante, sobre essa questão assim, que uma pessoa boa, a visão de quem está olhando, íntegra, tal, que, olha, vamos dizer um exemplo aqui, ó, a pessoa é espírita, ela ora, ela... Aí, de repente, acontece uma catástrofe lá, uma coisa assim terrível, um assalto, um sequestro. Aí a pessoa, nossa, mas uma pessoa tão boa, que olha tanto, porque tem algumas pessoas que podem pensar negativamente nessa questão. Mas como é que Deus permitiu? Olha, pessoas assim. Aí a resposta, que eu digo espirituais, uma situação que aconteceu parecida com isso, não foi bem nesse tempo que eu estou falando, ele falou, mas primeiro que a gente conhece aquela pessoa, o retrato dela hoje, ali, naquela vida encarnatória. Mas nós conhecemos as vidas anteriores dela, né, e nós conhecemos o planejamento reencarnatório dela, será que ela não pediu, ela não está passar por essa experiência, para a sua evolução? Nesse sentido, o Eduardo está colocando. Né? Então, se foi isso, e aqui no texto também ele deixa bem claro isso, se aconteceu, às vezes, de acontecer isso, não foi porque o espírito não quis ou não podia. É que ele permitiu que, às vezes, como é que ele conhecia muito mais amplas questões, ele permitiu que isso ocorresse
porque era necessário você passar por essa experiência. Aí o que ele falou, o fator pode ser amplo. Ele escolheu, sei lá, mas que ele precisava passar por aquela experiência dolorosa. Então não é culpa do protetor nem de Deus. Senão a pessoa diz, mas, puxa, a pessoa ora, eu oro, tanto, e me acontece isso. Não, gente, nós temos que. Você está passando por isso que até o Paulo falou um ponto bem interessante, nós temos que agradecer até por essas questões, às vezes, difíceis. E elas são necessidades que nós temos evolutiva, né? Para o nosso aprendizado. Né? Então, é bom a gente ficar bem claro sobre isso também, né? Eu acho que a gente podia, outra hora, outras vezes, discutir isso melhor, porque eu entendi que são questões evolutivas, mas fiquei, assim, curiosa É para difícil de saber aceitar, né? tudo, né? É A difícil, mas gente aceita. mas só que a gente tem que entender que Deus é soberano, justo e bom. Então, se isso aconteceu, é porque é preciso, não tem nada fora da justiça divina, né? Não é porque É. a pessoa, porque aquela pessoa. Quem somos nós para ficar sabendo que a intimidade de cada um, né, das pessoas, das suas planejamentos encarnatórios? Bom, gente, nós vamos conversar bastante sobre isso. Eu É, acho que é legal, eu acho que tinha que debater bastante para a gente poder entender melhor isso. Obrigada, pessoal. nós conhecemos a fotografia, não o filme todo, né? É. Esse, Olha, vambora. aí, gente, eu acho que eu acertei em deixar um pouquinho mais o tema, porque eu sabia que isso ia acontecer, para a gente poder conversar assim mesmo. O debate aí eu acho que é muito bacana, né? O nosso aprendizado. Mas vamos ter a oportunidade no próximo estudo de complementar mais sobre isso. Ele vai aprofundar mais sobre essas questões. Leiam as questões lá. E aí já fica mais fácil até da gente debater um pouquinho melhor. Bom, gente, nosso horário ultrapassou um pouquinho, mas faz parte. Quem gostaria? Pereira, só perguntar um pouquinho. Na sexta-feira que vem eu tenho um compromisso familiar e não vou poder participar na próxima sexta-feira. Pereira, pode indicar alguns livros que a gente possa ler e poder entender melhor sobre esse assunto? Posso sim, depois eu posso colocar assim. Quem gostaria de Obrigada. fazer essa prece? Tem vários faltantes que podem fazer, né? Inclusive você, Aninha. Eu acho que saiu, cadê a Ana? Saiu. A Ana correu. Correu. O Então anjo da guarda foi chamou. eu vou fazer a oração. Então vai. Obrigada, Senhor, obrigado, Jesus, por todas as informações que tivemos hoje, por todos os aprendizados, por toda a união do grupo, debates, e que foi muito importante para todos. E que possamos cada vez mais aprender e também praticar. A prática é importante. Cada vez que evoluímos um pouquinho, muito pouco, é uma evolução. Que Deus abençoe a todos. Que o nosso Senhor Jesus nos proteja. Que assim seja. Assim seja. Que assim seja. Bom final Seja. de semana para todos. Bom final de semana.